Jesus sempre procurou ensinar os seus discípulos a maneira em que devem andar. A preocupação de Jesus era formar a base da igreja saudável, e ele fez isto. A preocupação de Jesus era levar o verdadeiro ensinamento que o Pai tinha entregado a ele, para ele entregar para os seus discípulos, e ele fez isso com todo prazer, com amor, com bondade, com longanimidade, com misericórdia, mesmo com muitas pessoas apontando para ele, acusando, mesmo sabendo que muitas pessoas acompanhavam, seguiam, procuravam ele, porque tinham fome e sabia que aonde ele estava, ele provia o alimento, porque ele é o Deus provedor de todas as coisas. Mas o interesse fundamental de Jesus era trazer os discípulos para si e ensiná-los verdadeiramente a sua palavra. E por isso ele sobe num lugar mais alto para ficar numa posição melhor de transmitir a palavra para todos. Os discípulos se aproximam dele e ele começa a ensinar, dizendo, verso de número 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é humildade de espírito? O que Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos quando ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito? Quem são os humildes de espírito, senão aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo, aqueles que se curvam diante de Deus e reconhecem a sua pequenez e a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Queridos, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso do irmão Francisco, preciso do irmão Euclides, preciso do irmão Antônio, do pastor Raulindo, preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes precisamos do nosso vizinho, precisamos verdadeiramente do nosso próximo. Mas e de Deus? De Deus a coisa é mais diferente, porque de Deus nós não apenas precisamos dele, nós precisamos muitas vezes da ajuda um do outro, precisamos da oração uns dos outros, precisamos do auxílio um dos outros. Inclusive tem até um ditado aí que diz que com uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. É um ditado até interessante, porque realmente nós precisamos uns dos outros. Mas de Deus nós não apenas precisamos dele, nós somos dependentes das suas misericórdias. Aleluia! Dependente da bondade de Deus. Ai de nós se Deus não fosse tão bom. Ai de nós se Deus não fosse tão longânimo que ele é. Por muitas vezes nós, nas nossas estupidez, nas nossas fraquezas, momentos de fraquezas que temos, e muitas vezes viemos murmurar, falarmos aquilo que não deveríamos falar. Se Deus não fosse longânimo e misericordioso e onisciente, porque a onisciência de Deus faz ele conhecer todas as coisas, conhecer o mais profundo do coração do homem. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e estar apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tendo
certeza de uma coisa, que mesmo nas suas murmurações, nos seus momentos de fraquezas, nos seus momentos que muitas vezes você para e pensa: por que eu falei isso? Por que eu agi assim? Será que Deus agora não mudou alguma coisa ao meu respeito? Porque por eu ter falado isso, ou por eu ter murmurado, por eu ter reclamado, será que Deus não mudou alguma coisa com relação à minha pessoa, as promessas de Deus para a minha vida? Será que não mudou em alguma coisa? Descansa, fica tranquilo, fica tranquila, porque antes que você nascesse, Deus já havia te chamado, e quando Deus te chamou, Ele já sabia das tuas fraquezas, não só das que você, que eu, que nós já cometemos, mas das que nós vamos cometer. Ele sabe de cada momento da nossa vida, desde o início até o fim, mas Ele é maravilhoso, aleluia, Ele é paciente, Ele é amoroso, e Ele sabe das nossas fraquezas, e por isso, meus queridos e amados irmãos, Ele é tão bom e tão misericordioso para conosco, e nós estamos de pé. Diz a Bíblia que as muitas misericórdias do Senhor são as causas pelas quais nós não somos consumidos. E bem-aventurado é a pessoa que reconhece isto. Bem-aventurado é a pessoa que se humilha diante do Deus Todo-Poderoso. Bem-aventurado é aquele que se curva diante do Senhor e diz: Senhor, Tu és verdadeiramente grande, Senhor, Tu és verdadeiramente misericordioso, e pela Tua bondade e misericórdia é que eu estou de pé. Bem-aventurado é aquela pessoa que reconhece a sua pequenez diante do Deus Todo-Poderoso. Isaías escreveu dizendo que todas as nações juntas diante de Deus é como uma gota de água que cai do fundo de um balde. No capítulo de número 40 ele ainda diz: é como pó fino no prato da balança, é como vácuo, ou seja, como nada. Bem-aventurado é aquele que reconhece essa dependência do Criador dos céus e da terra. E é por isso que Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os soberbas não entrarão no reino dos céus. E às vezes, meus amados e queridos irmãos, nós enfrentamos lutas, dificuldades. Quando nós vemos hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas, pregadores, ensinadores, pastores, pregando o evangelho de que você não pode sofrer, de que você não pode passar perseguição, de que você não pode enfrentar luta, porque se você está passando por dificuldades, é falta de fé. Alguma coisa está errada na sua vida, porque está acontecendo isso com você. E aí a gente vai para a Bíblia, Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas cada momento que nós passamos na nossa vida, existe um propósito de Deus. Às vezes nós enfrentamos algumas lutas provocadas por nós mesmos, às vezes por não vigiarmos, por não fazermos o cálculo certo, por não projetarmos melhor. Às vezes pagamos alto preço, mas a bondade de Deus é tão grande, que quando nós nos humilhamos diante dEle, pedimos a Ele a sua graça sobre as nossas vidas, pedimos a Ele que nos conceda paz nos nossos corações, e como Ele é o príncipe da paz, às vezes em meia luta, numa tribulação terrível, mas você consegue sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. As pessoas olham para você e não entendem
estivesse no lugar dela, no lugar dele, eu estava desesperado, estava indo à loucura. E ela ainda consegue dar glória ao Deus Todo-Poderoso. Ela ainda consegue sorrir. Ainda consegue transmitir paz mediante tudo isso. Deus, Ele olha o teu coração, o meu coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece tudo de você. Ele conhece tudo de mim. Ele conhece tudo de nós. Eu creio. E quando nós nos humilhamos diante dele, Ele estende as suas mãos maravilhosas. Isaías escreveu no capítulo de número 59, dizendo, verso de número 1: o Senhor não está com a sua mão encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido está agravado para que não possa ouvir. A mão dele está estendida para os seus, para todo aquele que se humilha diante dele, que reconhece a dependência dele. A mão dele está estendida e continua salvando vidas, salvando almas e salvando crentes de situações em que nós não podemos nos sair dela. Mas quando reconhecemos isto e pedimos a Ele o seu auxílio, a sua intervenção, Ele estende as mãos e vem ao nosso encontro para nos socorrer. Salmos 46, a Bíblia diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Glória seja dada ao nome dele. Deus é simplesmente maravilhoso e fiel. E bem-aventurado aqueles que reconhecem isto. Bem-aventurado aqueles que se humilham diante de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é formado por pessoas de alto gabarito. Eu sou cheio da grana, cheio do dinheiro, e por isso eu faço parte do reino dos céus. Não, e nem tampouco também é formado por aqueles que moram nas ruas, por não terem uma casa para morar. Também não. O reino dos céus é formado pelos que são humildes de espírito, independentemente das suas condições sociais. E Jesus é maravilhoso. E Ele diz: quer ser bem-aventurado? Se humilhe diante do Pai. Reconheça as suas fraquezas e serás bem-aventurado diante de Deus. Verso de número 4, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Talvez você esteja chorando porque alguém te persegue. Talvez você esteja chorando por não conseguir aquilo que você tanto quer, tanto deseja. Talvez você esteja chorando por dentro porque está vendo os seus sonhos saindo pelas brechas dos dedos e indo embora, porque você não quis se corromper. Oh, aleluia! Se você tivesse se corrompido, aquilo estava na sua mão, os seus projetos tinham dado certo, entre aspas, mas por querer andar dentro da palavra,
Você não aceitou a proposta. Às vezes aquilo que parece tão bom, porque o caminho certo, muitas vezes, pastor Raul, é tão difícil. E pelas nossas forças, muitas vezes nós não conseguimos, ou não conseguiremos alcançar o objetivo. E por isso, choramos. Mas o texto diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que chora, mas não se corrompem. Bem-aventurado aquele que chora, mas não nega Cristo. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que chora, mas chora com a palavra. Dessa maneira você não vai conseguir. Se for da vontade dele, ele vai me dar nas minhas mãos. Eu creio, ó Deus amado. Mas toma este caminho, porque é bem mais fácil. Esse caminho não serve para mim, porque ele distorce a palavra de Deus. Eu quero andar pela palavra. E as pessoas apontam. Tem aquelas que até olham e dizem assim: isso não é honestidade, isso é besteira.